Se tem uma coisa que a indústria da música pop sabe fazer muito bem, é cativar o seu público com coreografias envolventes, luzes atrativas e excelentes performances. A música pop hoje alcançou em todo o mundo um lugar inimaginável. Pessoas de todas as idades já se entregaram ao ritmo das batidas e essa indústria segue se mantendo em alta há décadas no mercado. Mas teria ela um lado obscuro? Essa música permanece hoje somente pela sua batida ou também pelos pactos feitos em secreto? É nesse vídeo que falarei tudo sem omitir nada. Então, se você quer saber o que há de oculto na indústria da música pop, além daquilo que você já sabe, fique comigo até o final. E antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal. É muito fácil, não paga nada, é só você clicar no botão inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho. Clique também nesse sininho e selecione a opção todas para que você não fique de fora de nenhum vídeo que eu colocar, ok? Então vamos começar. Talvez você saiba que a música pop causa alguns efeitos de bem-estar e prazer no nosso cérebro por conta da sua batida ser intencionalmente repetitiva. Os hits que mais estouraram no top 10 das paradas musicais foram aqueles que seguiram esse modelo de gerar nas pessoas uma sensação de prazer e alegria. Mas em contrapartida, nem sempre aquilo que reluz é ouro. E esse lado obscuro não se alimenta só de músicas sensuais e profanas, mas há algo por trás, nos bastidores, que o público em geral não vê. E não é de se admirar que a música pop carrega em sua letra a maldade e o pecado. Mas nesse vídeo nós não focaremos na letra sensual do mercado pop, nem mesmo nos simbolismos subliminares, como o olho que tudo vê, que está presente nos clipes, nem nas referências ao diabo. Hoje nós falaremos sobre o lado mais profundo da indústria dessa música, que parece sutil e nunca é percebido. Você já deve ter notado que a maioria das cantoras do pop, quando entram nesse mercado, passam por grandes mudanças em sua maneira de vestir e até de falar. Algumas delas até começam com uma imagem doce e romântica, mostrando fragilidade e até mesmo ingenuidade. Mas você já se perguntou o porquê elas se transformam ao longo de suas carreiras? O mercado da indústria pop não parece ser tão bonzinho com aquelas cantoras que com ele fazem o seu pacto. Esse mercado exige que as suas contratadas percam a sua doçura e fragilidade, tudo como parte do plano, pois a ideia inicial não é só fazer com que elas se tornem sensuais, mas sim chocar todo o público com uma nova persona, ou seja, a nova identidade da cantora pop que será revelada a todos. E as estratégias usadas para isso vão desde o exemplo clássico de gravar um videoclipe mostrando a sua nova persona, como fez Taylor Swift e Miley Cyrus, mas até mesmo o exemplo de Katy Perry quando cortou seu cabelo para lançar sua nova era. E as demais cantoras pop vão seguindo esse legado entre desconstrução e novo nascimento, com gravações exóticas, roupas provocantes, novos nomes, novos cabelos e até tatuagens que indicam um reset. E isso me faz refletir sobre uma coisa que é: quanto mais próximo um cantor fica daquilo que a indústria exige, mais distante de Deus ele se torna. Quanto mais provocante for esse novo personagem, mais distante ele também fica dos gostos do seu público. E assim, o seu público acaba tendo duas saídas: ou deixa de seguir, ou passa a amar ainda mais esse novo personagem. Perceba que a mudança exigida pela indústria para garantir o sucesso faz com que o cantor pop mude a sua maneira de ser da água para o vinho. É um verdadeiro efeito dominó, um abismo chamando outro abismo. Milhares e milhares de seguidores vão se tornando parecidos com quem eles admiram. Não se trata apenas em produzir e vender, mas influenciar. Seja um novo ritmo, a uma nova roupagem e até mesmo ao novo estilo de vida. E todos vão sendo formatados ao novo padrão. E eles chamam isso de nova era. Mas ainda falando sobre as cantoras do meio pop, cabe agora uma pergunta: estariam elas mais próximas daquilo que verdadeiramente são? Ou estariam mais distantes do seu verdadeiro eu para garantir o seu sucesso em uma indústria de música? Nós não estamos aqui para julgar, mas para alertar. Se nenhuma dessas cantoras do pop conseguiram permanecer nesta indústria sem passar por esse processo de despersonalização, por que acreditar que isso parece bom? No século passado, o médico criador da psicanálise, chamado Sigmund Freud, disse que esse processo de perder a sua identidade em nome de uma indústria acontece quando a pessoa sente que a sua personalidade está dividida. E explicando melhor o que ele disse,
quer dizer que quando uma pessoa sente que a sua verdadeira identidade está dividida entre dois caminhos, a pessoa acaba criando uma nova identidade para não perder nada. E é exatamente isso que acontece na mente da maioria de quem canta música pop. Ou seja, para não perder, acaba mesmo assim perdendo. Mas outra grande pergunta que me fez questionar isso tudo é: quem estaria por trás comandando os passos dessa indústria? Seriam os grandes controladores do mundo oculto? Ou os bilionários que recebem uma enxurrada de dólares a cada hit lançado? Que existe uma operação espiritual por trás dessa indústria, nós já sabemos. Que os demônios se alimentam do pecado e do ocultismo, isso também nós já sabemos. Nós estamos cansados de saber que o mundo espiritual governa o mundo físico e que muitas das batidas dessas músicas são consagradas aos demônios. E muitos dos cantores do meio pop já disseram ter vendido a sua alma ao diabo ou já incitaram isso. Se venderam suas almas ou não, uma coisa é certa: quem segue a Satanás não precisa ter aparência de diabo, basta segui-lo. E também nós sabemos que é exatamente por conta das letras carnais dessas músicas que multidões continuam sendo alimentadas a cada clique. Ou seja, toda música feita aqui na Terra que tenha sensualidade e ocultismo, junto a uma batida sonora animando nossos neurônios, abre portais para o inferno e seus demônios influenciarem suas vidas. É uma verdadeira rede de influência. Mas a pergunta que eu fiz foi sobre quem está por trás dessa grande indústria, não é mesmo? Apesar dos grandes ocultistas que existem estarem constantemente envolvidos com a produção e a propagação da música pop, se não fosse pelo desejo que os cantores têm de ser alguém além daquilo que são, essa indústria não teria sobrevivido nem a sua primeira década de vida. Os cantores contratados pelo mundo pop estão cada vez mais deixando as suas verdadeiras identidades e seguindo um padrão que vende muito bem. Mas isso só pode acontecer se as estrelas do pop renunciarem suas próprias identidades para seguir o mundo, isto é, o mundo pop. Você se lembra de um homem na Bíblia chamado Sansão? Ele foi um homem consagrado a Deus desde o seu nascimento e ele tinha um pacto com Deus, que era não cortar os seus cabelos. Sansão, através desse voto, deixou seus cabelos crescerem e fez tranças neles. E através dessa aliança feita com o Senhor, ele recebia forças para derrotar os filisteus e dedicava sua vida em fazer a obra de Deus. Até que um dia, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. Essa mulher o seduziu e conseguiu descobrir de onde ele tirava tanta força, e essa força vinha do voto que ele tinha feito com Deus. Então, ela teve um plano, e esse plano era conseguir cortar os cabelos de Sansão e o entregar desarmado para os filisteus em troca de moedas de prata. Após algumas tentativas, Dalila finalmente conseguiu executar o seu plano. Em uma dessas noites, ela conseguiu ajuda para cortar os cabelos de Sansão e o entregou aos filisteus e finalmente conseguiu as suas moedas de prata. E se você olhar para essa história, verá a vida de alguém que negociou a sua identidade de homem de Deus. Sansão negociou seu voto de nazireu pelas paixões da carne. Ele negociou sua verdadeira identidade para fazer o que Dalila realmente queria. E perceba que eu estou fazendo um paralelo entre a vida de Sansão e a vida de tantos cantores do segmento pop. Eu estou comparando também Dalila com a indústria da música pop. Assim como Dalila tinha uma boa aparência, seduzia e atiçava os neurônios de Sansão, assim também é a indústria da música pop. E assim como Sansão não conhecia o lado oculto de Dalila, aqueles que fazem o pacto com a indústria verão que para permanecerem no topo das paradas, terão que hora ou outra entregar o segredo da sua grande força. O que eu quero dizer é que para renascerem no mercado pop, esses cantores terão que renunciar o seu tesouro precioso, ou seja, a sua própria personalidade. E nós temos outros exemplos nas Escrituras de homens que abandonaram suas verdadeiras identidades porque estavam divididos entre dois caminhos: seguir a Deus ou receber fama e aplausos. E Salomão, o filho de Davi, foi uma dessas pessoas. O rei Saul também foi outro que negou a Deus e também passou a seguir o ocultismo. A grande verdade é que não vale a pena ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma para o diabo. Não vale a pena conquistar fama e aplausos em troca de vender a sua alma para o inimigo. E quando eu digo vender a alma para o diabo, eu não me refiro a fazer pactos satânicos, mas entregar a sua alma como uma moeda de troca pela fama e os likes, e ter o seu poder de influência tomado para o mal. Irmãos, nós somos a geração dos influenciadores.
E nós escolhemos como iremos influenciar e quem serão aqueles que nos influenciarão. Nesse caso, podemos recorrer ao exemplo de Davi, um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus e que, apesar dos seus erros, fazia de tudo para agradar ao Senhor, mesmo que isso custasse sua própria reputação. Davi amou a Deus de todo o seu coração e zelava pela presença dele. E um outro grande influenciador do bem que nós podemos citar aqui é o exemplo do próprio Jesus. A palavra de Deus diz que ele não se importou tanto em ser Deus, mas que ele escolheu se esvaziar da sua glória para ganhar almas através da sua boa influência. E esse deve ser o nosso alvo. Esse é o segredo para não cair nas canções da indústria de Dalila. É buscar ser como Jesus, que era manso e humilde, sem se apegar ao próprio eu, mas fazendo aquilo que ele mesmo ensinou, renunciar à própria vontade para fazer a vontade do Pai. Irmãos, a música pop está nos ouvidos de todo brasileiro e de todo gringo. O mercado pop segue ganhando bilhões por ano com as suas músicas sensuais e suas batidas envolventes, fazendo de seus contratados avatares da nova era que divulgam a cultura babilônica e todo o seu ocultismo com imagens e símbolos subliminares que, para continuar ganhando nesse meio, será necessário fazer uma renúncia, abandonar sua própria personalidade para o nascimento de uma nova, assim surgindo um novo personagem vazio de si, ainda que cheio de popularidade. Bom seria se toda essa desconstrução não fosse necessária, mas para continuar no mercado será necessário dizer como Taylor Swift disse: "Meu antigo eu não está mais aqui." Mas irmãos, em Cristo não precisamos seguir o exemplo de muitos, mas devemos seguir o exemplo do próprio Cristo Jesus, que mesmo sendo rei, mesmo tendo todo o poder, mesmo sendo Deus, não considerou isso algo importante no qual ele deveria se apegar, mas ele influenciou com amor e graça, levantando um mar de influenciadores que estão hoje espalhados por toda parte, influenciando essa geração a viver em santidade e caminhar como Davi, tendo sede e fome da presença do Senhor, buscando agradar a Ele, mesmo que isso exija negar os próprios desejos da carne, para viver a vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu espero que esse vídeo tenha falado com você. Então curte, compartilhe com seus amigos e familiares e eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.